Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje é dia 1º de agosto de 2023. E como eu digo, os meses, os dias, as horas, as semanas estão passando muito rápido. E o tempo vai passando e nós vamos meditando na palavra do Senhor. O nosso objetivo, como eu sempre digo, não é estar aqui para pregar a palavra, mas é para nós lermos a palavra de Deus, para nós obtermos conhecimento. E agora nós estamos aqui numa trajetória, aonde o povo de Israel, eles estão iniciando a jornada, já foi visto ali, já foi enviado ali os 12, para poder olhar como que era Canaã, quais são as qualidades de Canaã, talvez a intenção seria os 12 ir para Canaã e depois chegar novamente e falar com Moisés e com os demais. Olha, lá é uma terra, como eles dizem, como eles falaram, que mana leite e mel, E a gente vê que no meio de 12, somente um falou, não, nós vamos lá e nós vamos prevalecer naquela terra. Os demais, olha, não vamos não, porque lá são tudo descendente, de gigantes, são os filhos de Anak. E para nós somos muito enfraquecidos. Mas Caleb falou, não, vamos lá que nós vamos prevalecer naquele lugar. Mas vamos hoje, isso aí foi o capítulo 13. Vamos hoje para o capítulo 14, aonde nós vamos, começar, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver como é que eu posso falar aqui da ingratidão. A ingratidão do povo de Israel, por ter recebido tantos livramentos, ter visto a resposta de Deus. Mas o capítulo 14 nós vamos falar hoje, os israelitas querem voltar para o Egito. Amém? Hoje nós vamos ler um total de 45 versículos e eu tenho certeza que mais uma vez nós vamos obter conhecimento desta palavra maravilhosa. Amém? Então vamos lá? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos agora à leitura da palavra do Senhor, Números 14 e verso 1, que diz assim: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Verso 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morreramos na terra do Egito, ou se morreramos neste deserto. Verso 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Deixa eu dar só uma pausa aqui, que
Alguém está ligando aqui exatamente, mas vamos lá. O verso 4 diz assim: E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Verso 5: Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Verso 6: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Verso 7: E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Verso 8: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Verso 9: Tão somente não sejas rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Verso 10: Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Verso 11: E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Verso 12: Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que estes. Verso 13: E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. Verso 14: E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhe apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Verso 15: E se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que te ouviram a tua fama, falarão, dizendo. Verso 16: Porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Verso 17: Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tem falado, dizendo. Verso 18: O Senhor é longânimo e grande em benevolência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita
a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Verso 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Verso 20. E disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoarei. Verso 21. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Verso 22. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Verso 23. Não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Verso 24. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Verso 25. Ora, os amalequitas e os cananeus habitaram no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Agora nós vamos para o tópico 2, que é: os murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Eita, é complicado. Tem aquele corinho caminhando eu vou para Canaã, mas não é bem assim não, né? Normal ir cantando não, né? Foi complicado, muitos se levantaram. Mas vamos lá. Números 14 e verso 26. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, verso 27, até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Verso 28, disse-lhe, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Verso 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós falaram, contando segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Verso 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Verso 31. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Verso 32. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver
cairá neste deserto. Verso 33. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Verso 35. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Verso 36. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Verso 37. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Verso 38. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. Verso 39. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. Verso 40. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Verso 41. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Verso 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos. Verso 43. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vossa face, e caireis a espada, pois, porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Verso 44. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Verso 45 e final. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Então aí foi a leitura da palavra do Senhor, 45 versículo do capítulo 14 do livro de Números. E como eu já tinha, falado com os irmãos dias anteriores, que no livro de Levítico, o povo de Israel, eles passaram ali no monte um ano recebendo as instruções, que o Senhor dava
para Moisés, e Moisés transmitia para Arão e para os seus filhos, que eram os sacerdotes. Então foi uma escola de 1 ano de aprendizado. Olha, se vocês pecar, olha, se houver iniquidade, olha, vai ter que fazer o sacrifício, olha, o holocausto, tudo, e o Senhor determinava como era determinado cada sacrifício. E agora aqui no versículo 14 a gente já se depara, né, que o povo recebeu a instrução, mas quando chega aqui no versículo 14, o povo já começa a sentir saudade, vamos dizer assim, do Egito. Você observa o povo que viu, né, o Senhor transformar águas amargas em águas potáveis, né, para poder beber. Aquele mesmo povo que viu chovendo pão e carne do céu. Aquele mesmo povo que viu o Senhor abrindo o mar vermelho e eles passando. E aí chega, nesse dito momento, os israelitas, eles querem voltar novamente para o Egito. Você observa que no nosso tempo de hoje, praticamente a mesma coisa. Vamos fazer uma breve ilustração aqui, que o Egito seria aquele mundo que nós vivíamos antigamente, no pecado, na iniquidade, de todas as formas, de todas as maneiras. De repente nós temos um encontro com Jesus. Nós temos este encontro, a gente abandona o Egito, abandona tudo de Faraó e a gente vem caminhar nos caminhos de Jesus. E não basta só isso. Muitos, depois de entrar neste caminho maravilhoso, sente a vontade, não somente a vontade, mas eles retornam para o Egito. Ah, faltou alguma coisa, deixa eu ir lá no Egito, depois eu volto. Eu sempre digo, irmãos, o problema é essa volta. Sair da presença do Senhor para voltar lá para o Egito, lá, né? Esqueci algumas coisas, vou fazer algumas coisas lá, depois eu volto novamente. E se no meio do caminho acontecer o que vai acontecer com esse povo, né? Que murmuraram contra o Senhor nosso Deus. O verso 2 vai dizer: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe dizia: ah, se morremos na terra do Egito ou se morremos neste deserto. E o povo não compreendia. O verso 3: e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Você observa que quando o Senhor manda Moisés enviar 12 lá para a terra prometida, para a terra Canaã, para ver como é que era a terra, você vai observar que apenas Calebe e Josué proferiram uma mesma palavra. Né? Então, de 12, olha só, de 12, sobraram 10, e esses 10, eles foram, né, para a sua congregação, e ali eles inflamaram, né? Quer dizer, contenderam com Moisés a respeito daquela situação. Quero que você observe que esses 10, né, que foram separados 12, mas apenas 2, né, teve uma ligação completa. Os 10 encontraram muitas dificuldades,
Não, o povo de lá são gigantes. O povo lá, os filhos de Anak, né? Os filhos de Anak, eles são descendentes de gigante, a gente vai perder, não adianta. Numa linguagem natural de hoje, Moisés está querendo armar uma armadilha para nós. E você observa que no texto que nós lemos aqui, eles vão dizer que o Senhor vai matar todo mundo no deserto porque não vai ter condição de levar esse povo para a terra prometida. Olha a mente humana. Não, o Senhor vai acabar com a gente mesmo, porque os moradores lá, os homens lá, era tudo gigante, era tudo bem preparado. Um exército bem preparado para poder lutar contra os seus inimigos. Mas esses 10 que foram espiar, eles não observaram que quem estava mandando era Deus que estava mandando eles ir espiar essa terra, ver essa terra. E você observa que até na nossa atualidade de hoje, quantos que traria este mesmo pensamento, né? Porque os amalequitas, os cananeus, eles habitavam no vale. E para eles chegarem até essa terra, eles teriam que passar pelos amalequitas, pelos cananeus, e aqueles homens também eram preparados. E aí na mente humana, eles falaram, não, quando a gente chegar lá, eles vão reunir, vai matar todo mundo e acabou. E o interessante, que esses 10, eles fermentaram, né? Eles contenderam, todo mundo ali. Mas o Senhor nosso Deus estava vendo cada um. Você vai ver que a partir do versículo 26, o Senhor já deixa claro, os murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. E quem são os murmuradores? Todos aqueles que murmuraram, todos aqueles que queriam voltar para o Egito. Aqueles 10 que, ao invés de ter uma visão do que eles viram, algo maravilhoso como Caleb e como Josué, não, olha, essa aqui é uma terra que mana leite e mana mel. Quer dizer, é uma terra boa. Somente Caleb e Josué teve essa visão, conseguiram contemplar isso. Mas os 10 demais só colocaram barreiras, só colocaram impedimentos, só colocaram pontos negativos e esqueceram que o Senhor já tinha ordenado. Então esses 10 e os demais que murmuraram querendo voltar para o Egito, ficarão o seu cadáver no deserto. Por causa do quê? Por causa da murmuração. Então, meus irmãos, compreendam o seguinte: Moisés, homem de Deus. Josué compreendeu que Moisés era homem de Deus. Caleb compreendeu que Moisés era homem de Deus. Então, ele deu crédito ao que Moisés estavam determinando para eles. E para nós finalizarmos, a palavra do Senhor diz que aquela terra será por herança aos filhos de Caleb e aos filhos de Josué. E os demais que desprezaram cairão o seu cadáver no deserto. E aí, tá ótimo? Não. Eles passaram 40 dias para chegar até a terra Canaã para espiar, só para espiar, os 12 quando foram lá. E o Senhor converteu 40 dias em 40 anos. 40 dias em 40 anos. Então, meus amados, tem que perseverar. Não olhe as dificuldades que você vai encontrar na frente. Não olhe os empecilhos que muitas das vezes vai estar diante de você.
mas persevera. Se o Senhor, Ele falou, o Senhor, Ele está cumprindo na nossa vida. Que esta palavra, ela possa entrar no teu coração, que esta palavra, ela possa fazer com que nós venhamos dar muito mais crédito à voz do Senhor quando direciona para cada um de nós. Amém? Então, que Deus abençoe. É uma passagem muito bonita, né? É uma passagem muito bonita, apesar da rebeldia dos filhos de Israel, né? Da vontade de voltar para o deserto, mas a gente vê, é como a palavra do Senhor fala, né? Que nasce, você planta o trigo e logo após ali vai nascer o joio também. E alguns falam assim, vamos tirar o joio para não, deixa aí, deixa crescer tudo junto, porque senão se a gente for tirar um joiozinho desse aí, pode sair um trigo também. E aí cresce tudo junto. Então a gente vê que mesmo no meio do povo de Israel, dos filhos de Israel, existia ali aqueles da contendinha, né, do disse-me-disse, do falatório. Que nós venhamos, irmãos, corrigir isso na nossa vida. Que nós venhamos a todo momento pedir para o Senhor, para que o Senhor ele venha derramar a graça sobre a nossa vida. Amém? Eu quero neste momento fazer uma oração, agradecermos a Deus por mais esta tarde, né, com sol mais frio, né? Você tá no sol, tá bom. Você sai do sol, o ventinho frio começa a bater aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então vamos falar com o Senhor em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, Pai. Em favor de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas. Nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. Eu peço a Ti, Pai, abra o nosso entendimento para com a Tua palavra. Eu creio, Senhor, no Teu poder, eu creio na Tua graça. Abençoa cada inscrito deste canal. Realiza a Tua bênção, Pai. Sejas conosco, é o que eu te peço. Eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção, né, sobre a nossa vida, sobre o nosso lar e sobre a nossa família. E quero lembrar a todos vocês que amanhã, quarta-feira, nós estaremos aqui em mais uma live da Palavra do Senhor e nós vamos ler, vai ser amanhã, números 15, a repetição de diversas leis, né? Olha só, a gente já vai voltar lá para tudo aquilo que foi tratado em Levítico, o Senhor novamente vai esclarecer para esses rebeldes aqui, amém? Então, meus amados, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, né? Como a Lília está dizendo aqui, o Senhor vai relembrar, né? Vai relembrar, olha, vou relembrar com vocês aqui tudo que eu ensinei lá no deserto, né? Lá no Sinai, no Monte Sinai lá. Vou relembrar tudo aqui que vocês sabem quais serão as consequências. Então amanhã nós estaremos aqui às 3 horas da tarde lendo mais um capítulo da Palavra do Senhor. Como eu sempre digo, irmãos, essa é a nossa vontade, de obtermos conhecimento da Palavra do Senhor, e a gente obtendo conhecimento da Palavra do Senhor, eu tenho certeza que ninguém vai passar um mel estranho na sua boca. Amém? Então que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela possa reinar sobre o teu lar e também sobre a tua família. Fiquem todos na paz do Senhor, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos.